Estamos de regresso à conversa com o Hulk, hoje aqui no Estádio do Dragão. O Hulk dizia há pouco que o teu melhor ano estava para chegar 2010-2011, entre André Vilas Boas, para o lugar de Josualdo Ferreira, e neste grande ano, a pré-temporada até começou bem, mas não acabou grande coisa, com aquele célebre torneio em Paris, em que toda a gente começou a duvidar da equipa, precisamente a uma semana de jogarem a Supertaça contra o Benfica, que era um jogo que desejavam muito, de certeza. Lembras-te disso? Lembra, começou a pré-época bem, tudo, uma semana antes, né, começou a desconfiança, que acho que até foi bom pra gente, né, acho que se você for olhar foi bom, porque a gente via muito bem, via muito empolgado, né, pra começar logo, então quando vem uma semana antes que tem aquela competição não corre tão bem, né, a gente, então vai começar já, vamos ter a final da Supercopa, então, da Supertaça, né, então a gente tem que chegar já bem. Vamos procurar consertar alguns erros que aconteceram nessa competição aqui em Paris. E foi o que aconteceu e o ano começou muito bem. E é um ano em que também vocês recebem João Moutinho, recebem Otamendi, recebem James Rodrigues, não é? Jogadores que acabaram por ser também importantes. Era aquilo que faltava para compor o ramalhete de uma equipa que já estava junta, digamos assim. 8 dos titulares ou 9 já vinham do passado. Isso. Acho que encaixaram bem, né? Na nossa formação, foram jogadores que foram muito importantes, cada um na sua posição. E eu acho que as escolhas, não sei quem fez, se foi o André, não sei, mas sei que fizeram muito bem. E pronto, acho que além de ter grandes jogadores, a gente tinha um ambiente que era espetacular. O ano foi maravilhoso. Começa com essa vitória sobre o Benfica na Supertaça. Lembro-me que eram Benfica e adeptos do Benfica exuberantes em Aveiro e os do Porto, como falávamos há pouco, em apoio à equipa, mas um bocadinho desconfiados daquilo que podia ser. O jogo é absolutamente brilhante do Porto, sem 2-0 podiam ter sido mais. E eu já falei disto com alguns jogadores, retive muito aquilo que foi o vosso grito no balneário na altura creio que foi o Elton que fez, que falou como representante dos jogadores. O capitão era o Raul Meireles também, mas creio que foi o Elton que falou, e eu lembro de estar à porta e sentir que era um grito de guerra mesmo, a sério. Claro, A gente, depois do volta do aquecimento, né? E se fecha ali para entrar pro jogo já. Então ali a gente tava mesmo fechado e tem aquele grito mesmo de confiança, né? Vamos, estamos prontos. E foi o que aconteceu e o jogo foi espetacular. Um jogo que naturalmente lembras da viragem de confiança, ou seja, dos adeptos do Benfica começarem muito confiantes e aos 3 minutos com um gol do Rolando a coisa começar a virar. Qual foi o sentimento lá dentro? Já tinham evitado que o Benfica fosse campeão aqui, mas isso não valeu um título para o Futebol Clube do Porto. Esse sim, valeu uma supertaça contra um rival direto. A sensação de você saber assim, o trabalho está sendo bem feito e o planejamento está indo de acordo como conversado, né? Como planejado, tudo direitinho. Então, a confiança ia aumentando a cada minuto, né? Depois que o Rolando faz o gol, a confiança ainda mais lá em cima, né? Ele sentindo mais, a gente em cima, a gente sempre querendo mais e foi o que aconteceu naquele jogo. A gente chega ao 2-0 também, então acho que foi merecedor demais. Sentias também que todos os olhares estavam em cima de ti, sempre que jogavas contra o Benfica, depois do episódio que tinha acontecido? Acho que sim. Acho que sempre quando tinha jogo contra o Benfica, né, era uma semana era tensa. E pronto, aqui era normal, né? Todos os dias na notícia, falando, né? Tudo de como seria. E eu me sentia bem que eu via a confiança, né? Dos adeptos em cima de mim, em cima do nosso plantel, né? Mas enfim, a cada ano que passava, né? A confiança era maior em mim porque eu sempre comecei a fazer gols, né? No Benfica, grandes exibições, então eu sempre ia com muita vontade de jogar esses jogos. Por acaso nesse jogo até não fazes, mas fizeste em praticamente todos os outros durante a temporada, nomeadamente na Luz. Fazes 53 jogos, 36 golos, o primeiro deles até é um golo muito importante, apesar do adversário não parecer tão importante. É na primeira jornada, na Naval, em que o jogo está 0-0 até 8 ou 9 minutos de fim e tu marcas de grande penalidade um golo que valeu uma caminhada sem derrotas que o Porto nunca tinha tido no campeonato. Isso, fomos campeão invicto. Eu lembro quando a gente chega lá pro jogo, como de normal, a gente ia escutando nossa música no autocarro, né? No percurso do hotel ao estádio. E
A comissão desce na frente, tudo, tá lá no balneário. E eu venho com a caixinha de som, escutando a música assim, tudo. Então passa, é normal. O jogo não corre tão bem, mas conseguimos ganhar de 1-0. Eu lembro que o André, treinador na época, né, vem me falando, né, acho que dizendo que a gente não estava concentrado, tem que concentrar mais no jogo, tudo. Aí falou diretamente para mim que eu tinha entrado com a caixinha, parecia que eu estava nem aí e tal. E eu falei assim, não, eu discordo, André, não é assim. Acho que cada um tem sua forma de se concentrar no jogo, a gente sempre fez isso e sempre vai fazer, porque é uma coisa normal nossa, entendeu? E eu não estava concentrado, não é porque o jogo não correu tão bem que eu não estava concentrado e focado, E pronto, depois daquilo ali, ele até mesmo pedia para colocar música no Acabou por ser uma aprendizagem para ele também. Isso, pra ele gente... provavelmente o que terá pensado é que depois da vitória sobre o Benfica vocês já achavam que os jogos se ganhavam sozinhos, não? Na cabeça do treinador pode ser, né? Isso, claro, mas depois você vê que não é bem assim, né? Mas, como eu falei, não é assim, eu estava concentrado pro jogo e pronto, a gente entrava no balneário daquela forma, como foi em todos outros onde a gente passou, né? E pronto, ele viu que realmente era assim tudo e depois tudo começou a correr bem. Depois o Porto, nesse ano, não tinha lugar assegurado nas competições europeias, tinha que fazer uma pré-eliminatória da Liga Europa, uma pré-eliminatória que para ti, infelizmente, por razões familiares, não correu bem. Em Genk, no primeiro jogo, tiveste que sair na véspera do jogo devido a uma tragédia que tiveste também que emocionalmente gerir com uma tragédia familiar, mas no segundo jogo já fizeste 2 golos. O futebol também serve um bocadinho como escape para estes momentos, para o atleta, quando digo futebol no teu caso, a nossa profissão às vezes, para esquecermos esses momentos que se abatem. É verdade. Tentar superá-los. Não, claro, eu lembro que eu estava no hotel e acho que eu não lembro, foi logo quando eu acordo ou antes de dormir que eu vejo uma mensagem, né, da minha família, minha mãe desesperada, tudo. Né, no caso eu tinha acabado de perder uma sobrinha. E ali o mundo desabou para mim naquele momento ali. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia. Não conseguia pensar e só chorava. Eu lembro que o Walter estava comigo no quarto e o que foi, mano? Eu não conseguia falar com ele, eu sentado assim, desesperado lá, e ele vai chamar lá o pessoal, né? Aí chega lá o pessoal, o jogador. Ainda por cima estavas tão longe, não é? Isso, estava muito longe e para mim foi um momento muito difícil ali, foi muito difícil. Né? Eu não tinha condição nenhuma de jogar, e vendo o desespero da minha família lá, né? Tudo. Eu tive que ir pro Brasil de todo jeito, né? De viajar. Para mim foi muito complicado. Viagem pro Brasil parecia que era uma eternidade, não chegava, sabe? Foi difícil para mim naquele momento. E depois esta tua outra família acolheu-te, como dizia, no segundo jogo já fazes 2 golos e ajuda-te também a superar. É importante, como tu dizias há pouco, que o grupo era bom, é importante que funcione como claro. Como Depois segunda eu cheguei família, aqui, né? Isso foi muito importante para mim, ter o carinho, né? O apoio de todos aqui. Então isso foi importante para eu poder ter forças e entrar em campo, né? Mesmo ser, eu digo até mesmo sem vontade de querer jogar, porque a cabeça ainda estava assim, mas quando eu entro em campo e começa... Sentes que te vai fazer bem, no fim depois fez bem. Então, graças a Deus correu bem e foi muito importante para mim. Não imaginavam, provavelmente, que iam ganhar a Liga Europa, ou isso estava nas vossas expectativas? O essencial era recuperar o campeonato, que o Porto tinha perdido no ano anterior, que é sempre o foco do Futebol Clube do Porto, mas vocês, entre os jogadores, achavam que tinham estofo para conquistar a Liga Europa? Falava-se disso desde o essencial início? era ganhar o nacional, claro. Era ser campeão nacional novamente, né? Mas o Porto é assim, Porto quando entra em competições é sempre para ganhar, entendeu? Então, conforme foi passando, a gente ganhando mais confiança, né? E acho que naquela época ali, o adversário que a gente enfrentava, sabe, não queria saber quem estava do outro lado, queria saber que a gente ia entrar para ganhar e pronto, e a confiança era lá em cima. Eu lembro que esse ano, um jogo aqui, acho que contra o Vila Real, se eu não me engano, o Vila Real chamava-se de Barcelona B, né, na Espanha, que era um time que jogava muito, era um time que jogava muito bonito. Nilmar, não era o avançado? Isso, era um time que jogava muito, e eu particularmente assisti alguns jogos do Espanhol e ficava olhando no Vila Real, um time que dava gosto de ver jogar.
E de repente a gente recebe eles aqui, né? Não lembro, foi para as quartas, oitavas, não lembro. Foi, foi meia final. Foi meia final depois do Villarreal. Isso, foi a meia final, isso que depois a gente vai. Eu lembro. Lembro até do seguinte episódio, do segundo jogo. Então aqui, cheguei aqui, acabou o primeiro tempo aqui, 1-0 pro Villarreal, a gente só correndo errado. O Villarreal colocando a gente no meio, 1-0. Chega no intervalo, o André fumaçando de raiva, já fala um monte lá pra gente, tudo. Aí é onde a gente fecha aqui, agora tá a hora, a gente não pode perder esse jogo. E eu lembro que quando volta, a gente volta com tudo, demos a volta ao resultado e ganhamos de 5-1. Então aquela segunda parte ali foi importante demais para a gente. Já lá vamos falar desse jogo, porque esse jogo é precisamente em abril, um mês de todas as conquistas. O Porto tem 8 jogos, 2 na Luz, ganha aos 8, goleia ao Spartak, goleia ao Villarreal, mas antes disso, na Liga Europa, há um jogo em que tu fazes um golo também particularmente bonito. Porto acaba a jogar com 9 contra o Besiktas. Um jogo duríssimo em que é expulso primeiro o Maicon e depois o Fernando, já perto do fim. O Porto ganha 3-1. Tu tens um dos teus golos, é ao ângulo, um contra-ataque ao ângulo. Jogar naquele terreno conhecidíssimo, não é o novo estádio do Besiktas, também é potente, mas o antigo, mais pequenino, tinha um ambiente especial, recorde de barulho dos adeptos. Jogar com -1, depois com -2 e ganhar, já era uma demonstração muito grande de força logo no início da temporada. Lembras-te seguramente desse encontro? Lembro sim, lembro até no terceiro gol nosso, que no caso é o segundo meu, eu fiz 2 nesse jogo. Eu lembro que quando acho que foi o Álvaro que deu o lançamento para mim, eu isolo, ganho na velocidade pro defesa e faço que chuto e puxo de letra aqui e volto a puxar ele novamente. E o goleiro tá esperando, eu tiro dele aqui no ângulo. É esse que entra no ângulo. Um gol espetacular, eu lembro a torcida toda começa a bater palma no estádio inteiro, então para mim foi um momento especial ali. É engraçado que a torcida do Besiktas já tinha aplaudido uma vez Quaresma, precisamente por fazer algo semelhante que deu a vitória ao Porto. São adeptos que, apesar de aguerridos, reconheceram nesse caso o teu valor, e esse golo foi fantástico. A Liga Europa ia caminhando, vocês iam ganhando jogos, o CSKA na Bulgária, Viena com neve. CSKA na Rússia, CSKA, Spartak. Isso é depois, mas ainda na primeira fase, na fase de grupos. Já vamos falar desse jogo de Viena, que tem algumas particularidades. Mas no meio disto, há 2 jogos importantes. Um, que provavelmente não terá jogado, outro igual, que é em Coimbra, em que o Varela faz um golo, em que o estádio todo encharcado, praticamente não se conseguia jogar, que é antes de jogar com o Benfica. Não tinha condição de jogar, né? Esse que estava jogando futebol de areia, ele levanta aqui, então tava muito difícil. Foi dos momentos mais difíceis para ti, seguramente? Foi difícil, mas a gente falava assim, a gente sabia, jogava com tanta confiança que a gente sabia que não ia tomar gol, não vamos tomar gol, vamos arrumar uma forma de fazer. Nesse terreno difícil, então eu lembro que levantava a bola aqui, chutava, tudo, e conseguimos ganhar de 1-0 lá, acho que foi gol do Varela. Um belo gol também à meia volta. E eu falo desse jogo porquê? Porque é antes de receberem o Benfica. Quando recebem o Benfica estão a 7 pontos à frente, e é o célebre jogo dos 5-0. É um jogo em que tu deixas o David Luiz, que foi colocado estrategicamente para te marcar numa ala, também de joelhos, como antes tinha ficado o Rockenbach, fazes 2 golos, festejas à Hulk. É um jogo este de todas as emoções, e tu já falaste todas e mais uma, que foi o momento em que tu definitivamente esqueceste o que se tinha passado, ou puseste uma pedra em cima do que se tinha passado no túnel. Na verdade eu nunca queria, como que eu posso dizer, quando aconteceu aquilo eu não queria pensar naquilo, sabe? Não queria imaginar, aquilo passou, eu quero responder só dentro de campo. Me preparei para isso, me cuidei para isso, minha resposta é só dentro de campo. Foi o que foi acontecendo a cada jogo, né? Cada gol que eu fazia, né? Eu sentia que era uma forma de revolta ali, sabe? Os gols que eu fazia, pronto. Então e quando chegou esse jogo de 5-0, eu estava com muita vontade de jogar mesmo. Lembro que eu tinha ido para a seleção uns dias antes, né? E o Luizão estava junto também. E a gente conversando lá, tal, e acho que foi depois de um jogo nosso lá, tava ele e o Ronaldinho
Ronaldinho Gaúcho no quarto, do lado do meu quarto assim, eles tomando um vinho lá, conversando. E eu passo assim, né, vou lá no quarto deles, converso um pouco assim. Aí o Ronaldinho, toma um vinho aí, Hulk. Eu falei assim, não, eu vou descansar que eu tenho um voo amanhã pro Porto. Tem voo, tem que cuidar que tem jogo. E o Luizão, vai ter jogo. Vocês vão correr errado. Eu falei assim, tá bom, então vamos ver. E foi um jogo que correu muito bem pra gente, né? E a gente ganhou de 5-0, um jogo que eu entrei com vontade. Eu lembro o gol do Varela, onde eu pego a bola, né? O Davi tenta me segurar, eu arrasto ele assim. Quando eu vejo a bola passando e o Varela fazendo um gol ali, a galera toda gritando ali, foi marcante. Esse é o jogo perfeito. O jogo perfeito. Foi o jogo perfeito. Principalmente depois de quando tu concluís com aquele golo, lá está, da direita para dentro, pé esquerdo, Isso. sem qualquer hipótese, que te dá aquele festejo que já falamos no início da nossa conversa. Verdade. Eu acho que o do festejo foi até o do pênalti, É do né? penalti, exatamente. Do pênalti, onde eu dou a volta no coentrão, ele me derruba. Então, pra mim foi o jogo que ficou marcado ali, né? A assistência pro Varela do 1-0, né? Depois eu consigo, aí o Falcão faz 2, 3-0. Aí eu sofro o pênalti, faço o gol, depois faço aquele quinto gol ali, então... E o do pênalti, que foi o 4-0, né? Quando eu tiro a camisa, que faço a pose do Hulk, assim, a galera vai à loucura, então foi especial. Já tinhas pensado nisso? Que ias festejar assim? Não, foi na hora. Quando eu peguei a bola para bater o pênalti, assim, eu já vi a bola entrando, né, e já imaginando. Então quando eu fiz o gol, já tirei ali. E foi... E ficou marcado para sempre, ainda hoje está no museu. Depois desse jogo, o Porto fica com o campeonato praticamente ganho em novembro, Isso. 10 pontos de avanço. A Liga Europa ia caminhando, como há pouco dizia. Há um jogo em Viena, com neve à volta do relevado, um jogo em que estiveram com a equipa, pelo menos tiveram contacto, os campeões da Europa do Porto de 87. Isso teve significado para vocês? Sentiram a presença? Havia lá alguns brasileiros, Celso Gavião, o Juari, alguns jogadores brasileiros que foram importantes. Foi muito bacana aquele momento ali, né? Conversar com eles, tudo ali, então um pouco de experiência, né? Que passaram pra gente. E depois ver aquele ambiente lá, estava muito frio. Né? Eu lembro que no final do jogo não conseguia mexer. O Beto lesionou-se no aquecimento, não é? Isso, não conseguia mexer as mãos, tudo. Mas foi espetacular. Até no gol do Falcão a gente brinca, né? Comemorando, jogando neve um no outro. Então foi bacana ali. Chegamos a dezembro com o campeonato praticamente ganho, com a Liga Europa bem encaminhada para a segunda fase, a ver o que ia dar. Em fevereiro chegam ali alguns momentos mais complicados, nomeadamente um em casa, que foi a derrota com o Benfica. Eu creio que é o único jogo que perdes com o Benfica depois de teres perdido na Luz, no tal famoso dezembro, 2 anos antes. Perdem 2-0 para a Taça. Instala-se alguma dúvida, não é? Porque os adeptos do Porto, depois de tantas vitórias, o André Vilas Boas, precisamente aqui, já confessou que estava na rua ou a jantar e uma senhora lhe disse, então, isto é para ganhar tudo. E os adeptos, depois de tantas vitórias, ainda desconfiavam. Por isso que eu falo a grandeza do Porto, nunca tá bom, tem que ganhar, entendeu? Então, você já tem a sensação do time grande, que é a grandeza, da vontade de querer ganhar sempre, de estar sempre em cima, e se tratando do maior rival, né, que é o Benfica, a gente perder 2-0 em casa. Mas quando chegou lá, a gente tinha muita confiança, sabe? Foi 2 meses depois, foi só 2 em abril, meses depois, é? então a gente chegou lá. Eu lembro a gente estar a semana treinando bem, tudo, chega lá durante o dia, sabe, o dia do jogo mesmo, café da manhã, no pequeno almoço, que liga no almoço, sabe, e todo mundo muito relaxado. E a gente sabia que ia dar a volta no resultado. E fizeste um gol nesse jogo, já lá vamos a esse jogo, porque é a sequência de 2 encontros. Na Liga Europa, vocês não têm adversários fáceis, nomeadamente os 2 primeiros logo, que é o Sevilha e o CSKA de Moscovo. Há 2 viagens seguidas com o CSKA e com o Spartak. O CSKA era claramente uma equipa de Champions como o Sevilha e, portanto, vocês quando passam estes 2 adversários, com o Sevilha ganhando fora 2-1 e até perdendo aqui no Dragão 1-0, com o CSKA com 2 jogos fechados, 2-1 e 1-0, ou 2-0 aqui também, sentiram que passando estes adversários
já tinham posto candidatos para fora, porque CSKA Claro. e O Sevilha CSKA eram tinha candidatos, um time muito bom, né? O Sevilha Wagner também. Love, não é? Wagner Love, o Sevilha também. Luís Fabiano no Sevilha. Luís Fabiano, grandes não, avançados. tem um time muito bom eles. E quando a gente passou esses dois, que veio o Vila Real, né? Assim, a gente tirou os dois, a gente tem que tirar o Vila Real também. E sabíamos que tirando o Vila Real era campeão, né? Teoricamente, claro, com todo o respeito ao Braga, que foi para a final conosco, que não foi um jogo fácil. A gente ganhou de 1-0. Até foi dos mais difíceis. Isso, foi mais difícil. O Elton salva a gente lá. Um lance que o Mossoró isola e o Elton faz uma grande defesa. Mas foi, depois quando a gente tirou o Sevilha e o CSKA, a gente sabia que dava para chegar. Agora, assim, o foco é a Liga dos Campeões agora. Então isso fez com que a gente não relaxasse no campeonato nacional. Até porque não era um desafio acabar em um campeonato sem derrotas, que Sim, o Porto sem nunca derrota. tinha conseguido. Então aí a gente tinha que estar jogando como se precisasse ganhar cada jogo. Então estava disputando a Liga Europa, sabia que era importante, então a gente não pode relaxar. Cada jogo é como se fosse uma final. Nosso objetivo agora é não perder nenhum jogo no campeonato, foi o que aconteceu. Né, campeão invicto para ficar na história. Vem o tal mês de abril que há pouco falava, 8 jogos, 8 vitórias, goleada no Spartak, goleada em casa sobre o Villarreal, mas sobretudo 2 vitórias que foram as mais apetecidas, que foi na Luz para o campeonato 2-1, tu fazes um golo, na Luz para a taça 3-1, tu fazes um golo de novo, jogos diferentes, vocês para o campeonato sabiam que era uma questão de tempo, ganhavam ali ou mais à frente, ficaram com 21 pontos de avanço sobre o Benfica nesse campeonato, mas eu lembro perfeitamente de ter entrado de novo no túnel contigo e com o Saponaro, ou melhor, ter depois da festa sem luz e com água, ter saído pelo túnel e ser realmente uma noite especial essa. Foi especial ali. Eu lembro que começou a vir na minha cabeça, né? Tinha um ano anterior, eles tiveram a oportunidade de ser campeão aqui, né? E a gente conseguiu estragar a festa deles. E o futebol, como você vê como futebol é uma bola, ela vai girando, entendeu? Uma hora você tá aqui, as oportunidades vão vir. E calhou de ser a nossa oportunidade de ter a chance de ser campeão lá. E a gente falou assim, vai ser especial ser campeão aqui, né? Ser campeão na casa do teu maior rival, acho que é uma coisa que vai ficar marcada para sempre. Eu lembro que nosso time tinha muita confiança naquela época. Os jogadores já sabiam o que tinha que fazer, quem entrava já sabia o que tinha que fazer. Lembro que no nosso plantel, que ficava sempre rodando, tinha o Guarinho, o Belucci, o Rubem Micael, estava sempre rodando. Então, e o Rames, que era suplente nessa altura, Rames, mas o Rames era Varela, Hulk e Falcão. O Rames era entrando, não é? Era mais no extremo, né? Ficava entre o Rames e o Varela. Eu digo nesse aqui porque jogava o Fernando e o João Moutinho, né? Sim. E depois faltava uma vaga para 3. No caso, era o Guarinho, Belucci e o Micael. Então ficava meio que trocando. O time era muito bom, né? E eu lembro quando a gente chega lá na Luz, eu tenho a oportunidade de fazer do pênalti, né? E eu olhei assim e falei assim, não vou perder esse pênalti. Vou ficar marcado aqui para a história. Vamos sair daqui com o título. E consegui fazer o gol de pênalti, né? O Guarinho já tinha feito um gol com a falha no guarda-rede deles. E quando acaba o jogo, né? Aquele momento que ficou marcado ali, né? Onde eles apagam as luzes, ligam a rega, né? Tudo para poder molhar a gente. E a gente ainda ficou mais especial. Ficou mais especial porque a gente fez daquilo ali um parque de diversão, né? A água molhando a gente brincando lá, tudo escuro, então foi aquilo que os adeptos do Porto gostam de dizer, o salão de festas, não é? O salão de festas. Ao qual vocês regressaram depois para... Já agora, qual foi o sentimento de entrares depois naquele túnel campeão? Entraste agarrado ao Saponaro, entraram também uma brincadeira, sem nenhuma ponta de tentativa de ofender fosse o que fosse, mas para vocês os dois era especial, não é? Com certeza é especial, porque é aquilo que eu falei para ti há pouco, vocês têm que fazer da dificuldade obstáculos, que você tem que passar por cima dele. Então ali foi um momento difícil que a gente passou no túnel da luz, então tinha que esquecer, para não ficar pensando em coisas ruins, e lembrar e lembrar por outro lado que aquilo ali é uma coisa que você tem que ultrapassar. E foi o que aconteceu, né? A gente, alguns anos depois, ter a oportunidade, né? E ter a felicidade de poder reverter a situação.
Então foi muito especial aquilo ali. Isso também ajudou a que aquele ambiente que falavas há pouco, uma semana depois, porque isto é no espaço de uma semana depois, tenham ido, ou 2 semanas depois, tenham ido tão relaxados a perder 2-0. Entraram a perder 2-0, ao intervalo perdiam 2-0, que eram os 2 golos que tinham sofrido no Dragão. Estava 0-0 ao intervalo lá, não é? 2-0, perdendo. Foi o que foi conversado pra gente, assim, ó, o jogo tá 2-0. Se a gente fizer 3, a gente ganha o jogo. 90 minutos pra fazer 3 gols. Então a gente entrou o jogo, o placar tá 2-0 pra eles. Era que a gente tinha na cabeça, a gente em cima, eu lembro que a gente já começou muito forte aqui. Falcão falha um golo na primeira parte, isso. Um golo que não era normal até, é isso, não é? Que eu isolo ele, né, e quando ele fala, você fala, não, Falcão faz o gol. Mas depois ele volta a fazer gol, né, e foi especial aquilo ali. Vocês sentiam que da parte de todos os adversários que já vos conheciam minimamente, entravam em campo já um bocadinho inferiorizados, tal a força que não, vocês... eles sentiam, a gente sentia assim. Eu lembro que até o Rolando falava pra mim assim, chegava assim, vocês têm que pressionar ali na frente. Imagina assim, eu sou central. Você olha o nosso ataque aqui, pressionando, o central vai tremer, ameaçou, eles tremem. Então e a gente já tem isso na cabeça, de ir pra cima, tudo. Tem amigos meus que jogavam em outros times menores aqui, que no caso, nossos adversários também na Primeira Liga Portuguesa, e falava a mesma coisa, quando a gente vai jogar contra vocês, é só segurar para não tomar goleada. Tu és o melhor marcador da Liga Portuguesa nesse ano, uma das várias conquistas. Já falaste do jogo de Villarreal, que também é nesse mês. O Porto vira de 0-1 ao intervalo para 5-1. E ias-me contar também um episódio do jogo de Villarreal. Ah, sim, o segundo jogo, né? A gente ganha aqui de 5-1 e vai pro jogo lá. Faz o primeiro golo lá. O primeiro jogo, eu faço o primeiro lá. Lá acho que perdeu de 3-2. 3-2, Perdemos 3-2, enquanto isso... As minhas finais eram Benfica e Braga. Benfica em Braga. 5-1 aqui, teoricamente, já estávamos na final, mas futebol, ninguém sabe. Você viu o que aconteceu com Paris, né? Sim, com o Barcelona, isso. Então, futebol é isso. Futebol é uma caixinha de surpresa, tudo pode acontecer. Mas a gente sabia que não vão facilitar, não. Os caras... O Villarreal tem uma equipe muito boa. Se eles começarem a ganhar moral, os caras vão atropelar a gente aqui. Então a gente entrou forte também, mesmo assim começamos a fazer 1-0, tudo, e pronto, perdemos 3-2. E comemorando lá a ida às finais, né? Quando de repente chega a notícia que o Braga elimina o Benfica. Aí todo mundo comemora em dobro. Ou seja, não era nem comemorando o fato de eles não ganharem. A rivalidade é tão grande que, tipo assim, eu prefiro que ele não ganhe, não ganhe não. Só que eu, tipo assim, naquele ano, não só eu, mas muitos jogadores ali, ou quase todos, queriam o Benfica na final, né, para fazer mais um grande clássico, que seria, mas pronto, aconteceu aquilo ali, foi o Braga final e foi um jogo muito bom. Foi um jogo bom, tu tens uma das poucas ocasiões de golo, uma excelente jogada, que a bola ia entrar no ângulo da baliza do Arthur, não entra por pouco, depois o Porto ganha 1-0, num jogo que acabou por se tornar difícil, as finais nunca são fáceis, não é? Claro. E o Braga tinha uma excelente equipa. Tinha uma equipe muito boa, tanto, se eu não me engano, acho que foi a segunda colocada, não, foi o Benfica que ficou em segundo no campeonato. O Braga andou a lutar andou sempre a lutar ali fim, sim, com ele. Então sim. Tinha um time muito bom, Braga, jogadores muito bons, e foi uma boa final. E como eu falei, o Elton fez uma grande defesa ali onde o Mossoró isolas e o Elton consegue salvar a gente ali. Na final seguinte, tu ajudas, fazes um golo, 6-2 ao Vitória, jogam sem Falcão, é o Rames que faz 3, vocês jogam ali sem o ponta de lança fixo, e a mostrar já o que é que viria a ser o ano seguinte. Mas foi aquela final contra um adversário também valoroso, o Vitória, com uma excelente massa associativa, foi uma final que deixou água na boca para o ano seguinte e foi a cereja no topo do bolo daquela temporada. Claro, sem dúvida. Sem dúvida ali, né? Terminar a temporada, depois de ter iniciado a temporada com a vitória contra o seu rival, né? Que foi contra o Benfica, depois vem o Campeonato Nacional, né? E a Liga Europa, e depois vem a final da Taça. Tínhamos que ganhar, né? Ganhar para poder ir de férias, né? Objetivo cumprido, tudo. Agora vamos descansar, repor as energias. Se for o que aconteceu. E quando regressam, tem Vítor Pereira, que era o adjunto, treinador que é o teu atual treinador. Tu, de resto, já foste campeão com o André Vilas Boas aqui
E na Rússia, com o Zenit, já foste campeão com o Vítor Pereira aqui, e na China, com o Xangai também. Mas fica Vítor Pereira com a equipa, ganham logo a Supertaça com o Vitória e perdem um jogo que deixou um amargo enorme na boca, seguramente, que é aquele jogo com o Barcelona, a Supertaça Europeia, em que o Porto nesse jogo não foi nada inferior ao Barcelona. Não, eu lembro que a gente entrou muito bem no jogo. Eu lembro uma jogada que eu faço, acho que era o Abidal que estava me marcando na esquerda, que eu finto ele assim, a bola passa tirando tinta da trave. Depois o Kleber também se isola. Isso, a gente bem. Aí depois aconteceu aquele episódio, o Guarim foi recuar a bola pro Elton, né? Aí vinha um menino de cabeça baixa lá, né? A bola cai logo no pé de quem? Cai no pé do Messi, quando o Messi vira assim, um presentão pra ele, né? Aí só tá ele e o Elton, aí 1-0, mas mesmo assim a gente em cima. Depois tem um pênalti em cima do Guarim que não marcam. Dos mais escandalosos que eu vi. Um pênalti escandaloso, que se tivesse o VAR... pelo menos tinha a oportunidade. É daqueles que não havia hipótese. Se tivesse VAR, tinha que ser penal. E pronto, não marcou. Depois fizeram o segundo no finalzinho, perdemos de 2-0, mas foi um jogo muito bom. E jogamos diante o melhor time da Europa, né, no momento, que era o Barcelona. Este é um jogo que voltas a fazer mais de 20 golos, um campeonato em que voltas a fazer mais de 21 golos, um campeonato muito especial, porque perdendo a Falcão, o Kleber não se adaptou imediatamente, o Ianco só veio em janeiro e o ataque era muitas vezes um ataque de enorme mobilidade. Rames, Hulk, Varela, aliás foi assim que no jogo decisivo, ou num dos jogos decisivos em Braga, ganharam. Foi um ano em que tu tiveste também que fazer um trabalho diferente, voltar outra vez, como quando jogavas com o Lisandro, a ter ali uma dupla de função, de jogar mais no meio, não é? Também, quando era tive que mudar um pouco, né? Principalmente no finalzinho do campeonato, né? Onde fiz alguns gols que foram importantes, né? Um deles, no jogo do Braga lá, ganhamos de 1-0. Jogo muito difícil, eu acho que muitos falam que foi o jogo do título ali, que a gente vinha, né, junto com o Benfica e eu consegui fazer aquele gol, um passe do Lúcio. E tinha que ser, né? Eu, particularmente, eu nunca gostei mesmo de jogar de ponta de lança, mas por vezes tinha que suprir a necessidade, né? Este foi um ano menos bom. Tu fazes logo um golaço ao Shakhtar, aliás é considerado o melhor gol da semana na Champions League, mas é um ano menos bom na Champions. O Porto não consegue passar depois de um empate aqui na última jornada com o Zenit a 0, não consegue chegar à segunda fase, mas é um ano em termos de campeonato que foi sendo sempre disputado. Só tem uma derrota nestes 2 anos, que é em Barcelos, num jogo também já muito falado, quase no fim de janeiro, na véspera de chegar alguém que eu creio que terá sido importante, ou que toda a gente diz que foi importante, que foi o Lúcio González, que chega logo no dia seguinte a essa derrota. Não, foi importante, né, pela história que já tinha no Futebol Clube do Porto, né, pelo um grande jogador que sem dúvida todo mundo sabe que é, e eu particularmente posso falar como pessoa, posso falar que é um cara que eu tenho um carinho e respeito enorme por ele, tenho uma amizade com ele muito boa e é um cara que onde ele estiver, eu vou estar sempre torcendo pro melhor dele, que merece demais, que além de grande jogador, é uma grande pessoa. Aliás, ele agora está no Brasil, não é? Está no Brasil, está no Paraná, está morando no Paraná lá, está no Atlético, né? E veio para nos ajudar, né, pela presença de balneário que tinha, então foi muito importante naquele momento, tanto o Lúcio quanto o Elton. Então foi muito bom a chegada dele e deu forças pra gente, né, também. Numa altura difícil, no Porto chegou a estar a 5 pontos do Benfica, depois acaba por chegar a um dos momentos decisivos, que é na Luz, igual. As equipas chegam em igualdade, o Porto chega a estar a perder 2-1 nesse jogo da Luz e depois vira para 3-2 com o gol do Maicon. Mais um grande momento no palco que vocês tanto gostam de ganhar. Pois é, né, um grande momento e um dos grandes gols que eu tenho, né, acho que se tratando de Benfica, acho que foi o gol mais bonito que eu fiz contra eles. Foi aquele gol que tu vais da esquerda, há uma filmagem da bancada isso, que até, da que estão a tentar... que eu lembro que até os adeptos estão a tentar tirar meu foco, quando tem um pouco daquele cântico meio que racista, sabe? Que na verdade eu nem escutei na hora, né, tava tão focado no jogo e eu consegui acertar aquele chute ali, para mim foi marcante. Aquele chute no ângulo era do Roberto na altura, ou do Arthur, talvez? Acho que esse aí já era o Arthur. Já era o Arthur, Acho que já era o Arthur. Que é aquela bola que tu vais
para dentro e aquele muitos pontapé culpam ele, mas é 1-0, mas o Benfica virou. Ele estava no lugar errado ali, né? Podia ser qualquer guarda-rede ali que... Mas mesmo depois desse jogo, o Porto ganha, fica com 3 pontos de avanço, e lembro-me que no jogo seguinte empatam 1 aqui com a Académica, que faz um gol de penalti no último minuto, sob muita pressão, podiam de novo perder ali um bocadinho o comboio, num jogo em que tu foste pegado a cada momento. Tu, pela velocidade que tinhas, era difícil travar-te, e muitas vezes os jogadores adversários tentavam travar-te à força e muitas vezes à margem das leis. Lembro particularmente esse jogo, logo a seguir à vitória na Luz, que foi muito complicado, em que tu sofres N faltas, a última foi marcada, não é? Isso, né? Tinha que ser a dificuldade, eu entendo um pouco dos adversários, tinha que fazer de tudo para tentar travar, né? Mas cabe nós jogadores fazer o nosso trabalho, e o papel do árbitro é tentar proteger sempre os jogadores, entendeu? E por vezes passava meio que despercebido, né? Então às vezes eu ficava meio com muita raiva, mas pronto, é o futebol, tem disso e a gente tem que se adaptar a isso. Um jogador como tu, e eu sentia isso algumas vezes quando via os jogos, um jogador como tu às vezes sente aquela injustiça de ser tão forte que o adversário faz falta, mas o árbitro não considera, atendendo à relação de força, ou seja, ao facto de tu fisicamente seres tão forte, e fica sempre na dúvida se realmente falta, se tu aguentarias aquilo mesmo. E eu, por vezes, sofro muito, principalmente até mesmo agora jogando na China, agora eu digo que sofro muito porque por ser muito forte fisicamente, os adversários tentam, né, fazer a falta, empurrando aquilo, eu tento segurar ao máximo. Tem hora que você não tem como segurar ele, né, olhar a bola e tentar proteger a bola bem e dominar a bola bem. E saber que o adversário vai estar ali, não é? Então você fica meio assim, tem vezes que você realmente cai ou não tem como, e o árbitro deixa correr. Então quando a bola vem, que você usa o corpo, que o adversário bate e cai, ele marca a falta sua. Então se eu não posso usar o corpo, entendeu? Ele vai fazer a falta e você não vai dar. É um pouco meio que difícil, né? Mas pronto, depois vem vindo a experiência também, você vai meio que adaptando já um pouco disso. Nesse ano, já falámos há pouco, há esse teu gol decisivo, para além deste golaço na Luz, o gol em Braga, 0-0, o Porto a jogar, a ter que ganhar em Braga um jogo com ponta de lança, Kleber de início, sai ao intervalo para entrar Varela, e na segunda parte tu, Varela e o Rames conseguem resolver, nomeadamente tu, jogando como ponta de lança. Isso, como eu falei, né, tinha que adaptar, né, o Kleber naquele momento não estava fazendo um jogo tão bom para ele como ele queria, né? Era um jogador que buscava muito, trabalhava muito, às vezes não corria tão bem como ele queria. E a gente também, que a gente gostava do Kleber, que era um menino bom e um jogador que trabalhava bastante, né? E naquele jogo não estava a correr bem, o Vitor escolhe para tirar ele. E deixando eu, o Rames e o Varela ali, onde a gente começou a dar trabalho para os defesas, trocando de posição, vindo buscar bola, espaço, bola no pé. Então isso dificultou um pouco a defesa adversária, e eu tive a oportunidade de fazer o gol. E depois disso és campeão de uma forma diferente. Estás em casa, no sofá, isso. E de repente ligam-te, vem para a varanda do Dragão fazer a festa. Não, isso, eu lembro que eu estava no restaurante, estava jantando, né? E o telefone toca, é o Acácio. Givas, onde tá? Tô no restaurante, tal. Tem que vir pro Dragão, pra cá, que vamos comemorar agora. O Benfica tinha empatado em Tá Vila de Conde. Aí passei em casa, peguei minha família, né? E viemos pra cá, e chegou aqui, já tava um monte de gente, foi espetacular. Festas bonitas aqui também na varanda, tiveste muitas. Muitas. Hoje o Futebol Clube do Porto voltou a ir à Câmara Municipal, tu não tiveste essa oportunidade porque na altura não havia essa relação, já aqui falamos, mas aqui na varanda do Dragão também começou a ter um significado especial. Foi a Liga Europa, foi depois da vitória, ser campeão na Luz, foi essa vitória. O que é que vocês sentem quando olham lá para baixo e veem um mar de gente tão feliz, alguns que quase só são felizes quando o Porto ganha? Não, aqui é especial, uma imagem que não tem como descrever, sabe? É muito linda daqui de cima, olhar os adeptos lá gritando, sabe? Eu lembro uma delas, não sei se foi quando a gente ganhou na Luz 2-1, foi campeão nacional, ou quando eliminamos ele da taça, não lembro bem, que a gente estava vindo do autocarro, e quando já desce aqui, já tá cheio de gente. E eu lembro até um vídeo lá na frente assim, com o microfone e cantando com eles,
é para ficar marcado aquilo. Aliás, essa é uma imagem de sempre, que tu a cantares o Levaste 5 no Dragão, não é? Fica para sempre. Fica Creio que era o Sr. Reinaldo que estava a segurar o microfone em direto e tu cantavas. Eu creio que é quando o Porto vem de ganhar 2-1 na Luz e ser campeão. Foi precisamente lá, né? Nessa noite, já eram 2 ou 3 da manhã. Outra vez campeão nesse ano, vais à Canarinha, ganhas prata nos Jogos Olímpicos com a Canarinha, que era algo que tu querias muito, e no ano seguinte ainda vens, eu diria, dar uma perninha ao Porto antes de saís para o Zenit. Fazes 3 jogos, em Barcelos 0-0, marcas o teu último golo no Dragão, despedes-te a marcar um golo contra o Vitória, 4-0 aqui, isso. E depois fazes o teu último golo em Olhão. Eu não vou dizer de sempre, até hoje, com o Futebol Clube do Porto, em Olhão, numa vitória 3-2. Pois é, né? Faço aquele jogo e logo depois vou para a seleção. Já reparaste que começaste e acabaste no Algarve? Começaste a jogar lá uma supertaça e acabaste. É que não deixa de ser curioso, um estádio que dificilmente alguém diria que um jogador iria começar a sua carreira e terminá-la até o momento no Futebol Clube do Porto a jogar no Estádio Municipal do Algarve. Isso, né? Interessante, né? Lembro que a gente, acho que ganhou 3-1 lá, se não me engano. 3-2. É um jogo complicado. Foi. Creio que era o Sérgio Conceição, treinador do Olhanense até, nesse jogo. Acho que era. O guarda-redes deles, acho que era não sei se era o Ricardo, acho que era o Ricardo. Creio que sim. E eu lembro que eu fiz dele uma pancada quando ele faz assim a bola. E eu logo vou para a seleção, né? Tô lá, né? Fui pensando que ia retornar, né? E pronto, e quando eu tô lá, recebo o telefonema do pessoal do Porto, tudo, empresário, e foi onde aconteceu de eu ir para o Zenit, né? Se o Porto fosse eventualmente uma equipa em termos financeiros tão imponente como outras na Europa, terias ficado. Tiveste noção também daquilo que foi, o quão importante foi para o Porto, na altura, o poder contar com o valor da tua transferência? Sem dúvida, né? Acho que eu lembro que foram 60 milhões. 60 milhões. Eu lembro que eu falava pressionava o Antero, que estava na hora de ser transferido, né, tudo para novos desafios, né, tudo. E eu lembro que eles falaram que eu tinha que ficar, que queria renovar meu contrato de novo, que tinham 2 jogadores para ser vendido. E enfim, aconteceu por não vender esses jogadores. E a última e única que chegou foi para mim, que era o único mercado que estava aberto, era a Rússia no momento. Um deles, creio que na altura, isso já foi agora público, foi o Moutinho, mesmo no último dia de transferências, que acabou por 1 minuto ou 2 não ir, não é? Isso, foi o Moutinho, era um deles. Acho que era o Moutinho e o Rames que estavam para sair, acabou que não aconteceu. E quando chegou para mim, interessante que quando chegou para mim, falava, você pode salvar o Porto, né? Ou o Porto pode ficar numa situação complicada. E foi onde eu falo assim, não, então queria um novo desafio, né? Vai ser bom para mim, o Porto está precisando, tem que vender jogador. E foi onde eu fui para o Zenit. É a partir da Rússia que tu assistes ao jogo do Kelvin, ao golo do Kelvin, e a tu seres campeão, porque na realidade participaste até com 2 golos, não só com jogos, mas com 2 golos nesse campeonato. Como é que foi a sensação de veres ao longe a tua equipa ser campeã com o golo do menino, do Kelvin, não é? Foi especial ali, né? Primeiro porque, pronto, eu sempre vou estar de longe torcendo pelo Porto, e a questão de ter sido aqui no Dragão contra o Benfica, e o Kevin, né, que é um menino que muitos não confiavam, tudo, e entrar no jogo desse e fazer o gol que vai ficar marcado, né, para a história ali. Eu lembro as imagens que vieram, né, mediante aquele gol ali, né, a imagem do próprio Jorge Jesus, né, tudo. Então foi um momento que ficou marcado ali, né. Envolveu muita coisa ali. E esse acaba por ser o teu 12º título conquistado no Futebol Clube do Porto, o quarto campeonato. Era algo que tu, se calhar era impensável, quando chegaste aqui, tão novinho, ganhares tanto em tão pouco tempo, incluindo competições europeias. Claro, né? Não imaginava, com certeza não imaginava, só queria ter a oportunidade de jogar, de crescer, né? De poder, me realizar como um grande jogador em um grande time, né, da Europa. E isso foi acontecendo, né,
a cada jogo, a cada temporada, a cada conquista, né, individual e coletiva. Então, para mim foi marcante poder sair do Porto com esse tanto de títulos, de gols que eu consegui fazer aqui, né? E sempre que eu volto aqui, para mim posso dizer que sinto-me lisonjeado de chegar aqui no Porto e receber tantos carinhos, né? Tanta gente pedindo para eu voltar, né? Retorno a casa, tudo. É uma cidade que eu particularmente gosto muito. Eu não digo cidade, eu digo um país, Portugal, porque onde eu vou aqui eu sou muito bem recebido e minha família gosta demais. Minha esposa amou morar aqui, né? Meus filhos, tanto que minha esposa vive enchendo meu saco para fazer logo nossa casa aqui. E é um lugar que eu gosto muito. Isso eu posso ajudar, faz, porque gente como tu faz falta. De resto, tu sempre que podes vens cá, desta última vez, e nós encontramos quase por acaso, quando eu estava a jantar e vejo chegar o teu agente e meu antigo colega, o Daniel Lawrence, e de repente vejo atrás. É algo que se pode ver muitas vezes no Porto. Claro, sempre que posso, né, eu venho ao Porto, até porque eu tenho muitos amigos aqui, né? E calhou da gente se encontrar, né? E marcar, não diga essa entrevista, esse bate-papo aqui que esta nossa conversa está sendo muito agradável, né? Hulk, achas que só vais dar realmente valor a, por exemplo, teres a estátua que já fez a tua mãe chorar, que seguramente deixa também com orgulho e com lágrimas nos olhos, quando um dia mais tarde olhares para a tua história de perspectiva e perceberes que és provavelmente o jogador de uma geração mais recente no 11 ideal do museu, num 11 que tem campeões da Europa, que tem campeões do mundo, tu estás lá também como vencedor da Liga Europa. A pergunta que você faz, eu digo que eu já dou valor já de agora, né? Claro que quando você olhar daqui a 20 anos, que vê toda essa história, né? Tudo, e vê ainda lá sua estátua lá e tudo, diante de tantos ídolos que passaram aqui, que fizeram história, que conquistaram títulos importantes, né, que ficaram marcados no futebol, né, mundial e principalmente do FC Porto aqui. É um momento que eu falo assim, é gratidão, onde eu sempre antes de dormir agradeço a Deus por tudo que acontece na minha vida, pelas dificuldades que nos fazem crescer ainda mais para poder ultrapassá-la. E por esses momentos, né, que ficam marcados, momentos especiais, e eu tenho certeza, né, meu filho mais velho tem 10 anos, mas já começa a entender já as coisas. Eu imagino eles daqui a 3, 5 anos vindo aqui passear no Porto, ou até mesmo morar, não sei, e conhecendo o museu, sabe, e ver a história que o pai conseguiu fazer aqui. Então, para mim, isso não tem preço, né? Hulk, uma última questão, uma das últimas questões em relação àquilo que se prende também com aquilo que é o teu bem-estar. Tu és uma pessoa muito positiva, estás de bem com a vida, e eu diria desde sempre, senão não conseguias ter este trajeto. Como é que alguém se adapta ao Japão? Já não vou dizer a São Paulo e ao Porto, que é a mesma língua, São Paulo é dentro do mesmo país, Porto aqui a pontinha da Europa, mas ao Japão, à China, à Rússia, ao frio, ao calor, e sempre de sorriso aberto e sempre a render, porque tu és campeão na Rússia, tu és campeão agora no Xangai, és capitão de equipa na China. Como é que tu és capitão de equipa na China, não é? Isso. Só porque tens realmente um grau de adaptação e de entendimento e de bem-estar nos sítios onde passas. Pois é, outro dia eu estava até conversando com o meu assessor, né, o Akash Seliger, e ele conversando comigo, falou assim, que interessante, muita gente não valoriza isso, mas se você puxar o número de jogadores que se mudam com frequência de cada país, porque por não se adaptar tão rápido e tudo, e você é diferente. Tu foi para o Japão, ficasse 3 anos e meio lá, saísse valorizado. Tu veio para o Porto, fez história, 4 anos, saiu valorizado. Vai para a Rússia, toda a dificuldade que tem, o frio, que é muito frio lá, tudo. O primeiro ano que não foi tão bom a nível de balneário, e você mesmo assim deu a volta, saiu de lá valorizado pela porta da frente. Chega na China, consegue chegar com o valor que deram por ti, chegou valorizado, sabe, com a grande missão que era de ser campeão, um time que nunca tinha ganho, consegue ser campeão. Então, para mim, eu sinto muito orgulho, sabe, eu digo assim,
da minha carreira, de poder chegar. Eu me preocupo muito em chegar pela porta da frente e sair pela porta da frente. Sair valorizado, sair respeitado, então isso não tem preço. Você chegar aqui, não digo não só no Porto Clube, né, no Porto Cidade em si, chegar e ser bem recebido por todo mundo, parabenizando, pedindo para você voltar. Então, na Rússia é a mesma coisa, sabe? No Japão, apesar de ter tido pouco contato assim, até foram três clubes diferentes, então você começa a rodar, né? Aqui já foi em um clube só, então para mim é gratificante você chegar em um país que não é o teu, né? Fazer história e pronto, ficar para a história. Então eu digo que a adaptação quanto a isso é fácil, só precisa você, eu sempre coloquei na minha cabeça, eu tenho que estar bem só para jogar, então procuro estar com a cabeça boa para jogar. E graças a Deus, onde eu cheguei, eu saí pela porta da frente. Hoje temos esta nossa conversa e eu estou a lembrar-me precisamente do dia em que também te recebi aqui, no dia em que vieste assinar contrato com o Futebol Clube do Porto e que por uns minutos ficamos sozinhos enquanto esperavas, e lembro perfeitamente daquele menino que impressionava fisicamente. Lembro-me dos teus gêmeos na altura de impressionarem ainda hoje fisicamente, ou hoje ainda mais fisicamente. És um jogador portentoso, da dúvida que assaltava se realmente em Portugal conseguias fazer aquilo que fazias no Japão, mas desde logo não ficaram dúvidas daquilo que era o teu caráter, e foi para mim um prazer aqueles anos que estiveste aqui, em que eu trabalhava junto da equipa privada contigo, e continuar a cultivar esta nossa amizade. Foi uma conversa fabulosa. Vou-te pedir para deixares aqui a tua assinatura. No 12, o número dos adeptos, aqueles para os quais peço também que deixes uma mensagem neste fim de conversa. Uns adeptos que estão sempre, obviamente, no teu coração. Segura aqui, por favor. A mensagem que o Hulk está neste momento a deixar é precisamente para os adeptos do Futebol Clube do Porto, para toda a estrutura, para todos aqueles que fazem parte do clube, e que vou ter a oportunidade também de mostrar camisola deste número 12, mais um adepto à família do Futebol Clube do Porto, com todo o amor e carinho. Vou ter a oportunidade de mostrar também esta mensagem especial do número 12, o número que é aquele que representa os adeptos de um dos jogadores mais estimados, eu diria mesmo mais amados do Futebol Clube do Porto, Hulk, e mais uma vez, Hulk, te agradeço o facto de ter estado aqui, teres disponibilizado a falar sobre o Futebol Clube do Porto. Tudo bom, é aquilo que tu mereces, é aquilo que eu desejo e que todos os portistas te desejam. Que um dia voltes, não te vou fazer essa pergunta rasteira, naturalmente todos gostariam de ter aqui. Quanto mais não seja, constrói a casa, se não for para jogar, que seja para morar ou para vir cá de férias e continuares a fazer parte da nossa família. Eu agradeço demais por essa recepção aqui comigo. E dizer que pronto, essa mensagem é mesmo de coração, é o que eu tenho, é o carinho e o amor pelo Porto. E gratidão por me receber tão bem, né? Quando eu digo eu, falo em nome da minha esposa, dos meus filhos, dos meus pais, da minha família no geral, que sempre que vem a Portugal é muito bem recebida. E eu digo que a gente pode guardar a 12 aqui, né? Quem sabe ela não pode estar ali dentro de novo. Ficamos ansiosos. Muito obrigado. Uma última pergunta, precisamente para si que está em casa. Esta foi ou não uma conversa incrível? Seguramente voltaremos também com outras conversas, com outros campeões do Futebol Clube do Porto. Fique bem, continue connosco.